Meu nome é Renata Ribeiro, sou da Big Bom Cakes e eu estou aqui hoje para ensinar para vocês uma receita maravilhosa. É uma receita muito fácil, você faz assim, é um brownie. Gente, brownie é uma pedida assim, perfeita, né? Quem não gosta de um brownie? E essa receita, gente, ela vai pouquíssimos ingredientes, ela não vai muita coisa, mas ela tem alguns segredinhos para que o brownie fique perfeito, com aquela casquinha crocante, com aquele meiozinho bem assim macio, sabe, meio molinho e o sabor inigualável. A gente vai começar essa receita derretendo o chocolate. Aqui eu tô usando chocolate 50%, tá? 50% cacau. E essa questão do chocolate, ela é fundamental. Por quê? Nessa receita vão dois tipos de açúcar. E o chocolate meio amargo, 50%, ele quebra o doce do nosso açúcar. Só que, talvez você me pergunte, então eu posso diminuir a quantidade de açúcar para eu usar chocolate ao leite. Não, gente, porque é o açúcar, é a quantidade de açúcar que vai dar a casquinha, vai fazer a casquinha ficar crocante. Então, você não pode alterar a quantidade de açúcar ou mudar o açúcar, ok? A única coisa que você pode fazer eu tô usando açúcar mascavo e talvez você não goste, use o demerara. Isso você pode alterar, entendeu? Mas do mais, não altere. Então, nós vamos começar com a manteiga. Aqui eu tenho manteiga sem sal. E eu vou derreter o chocolate com a manteiga no micro-ondas. Como que a gente faz isso? A gente vai colocar bem lentamente, tá? Não coloca de uma vez. Vai de 30 em 30 segundos. Conheça o seu micro-ondas para você não queimar o chocolate. Porque se você queimar o chocolate, você perdeu a sua receita, tá bem? Então, vamos lá. Então, gente, ó, chocolate derretido com manteiga. Então, agora você vai reservar, vai deixar aqui do ladinho, enquanto você termina, né, de preparar os outros ingredientes. Eu vou juntar o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Agora, eu vou juntar os dois açúcares aqui e os ovos. E eu vou bater. Você pode bater ou com um batedor desse de arame, né? Um fouet. Ou você pode bater na batedeira também, se você quiser. Só que eu acho desnecessário a gente usar batedeira, porque é tão pouquinho, não vale a pena, sabe? É tão rapidinho, é tão prática. É um método totalmente de adição, então não vale a pena a gente... Eu preciso de um pano. É um método totalmente de adição, então não vale a pena a gente usar a batedeira, é tão rapidinho. Você vai bater aqui, ó. Bate. Até você perceber que o açúcar, ele tá bem dissolvido, tá? Tá bem diluído aqui. Tudo bem homogêneo. Então, bate bem. E aqui você pode bater assim com força mesmo, tá? Não precisa ter medo. O que você não pode bater é quando você adicionar a sua farinha de trigo, porque senão a gente desenvolve a cadeia de glúten, que é o que a gente não precisa aqui. Então, vamos lá. O açúcar demerara, ele é um açúcar mais puro, então ele faz alguns grumos, né? Demerara não, o açúcar mascavo. Ele é um açúcar mais puro, né? Ele é um açúcar puro, não foi refinado. Então, ele faz alguns grumos, ó. Por isso que é necessário você bater bem aqui com o seu batedor ou com a sua própria espátula, colher, não sei. Mas bate bem para que dissolva esses gruminhos, tá? Porque senão você vai comer depois o brownie e vai ter pedaços, pode ter alguns pedacinhos assim muito doce, né? Muito concentrado. Então, faça sempre esse processo. Ó, depois que você fez isso, o meu já tá bem homogêneo, ó, a massa fica bem líquida, bem homogênea, tá bem batidinho. Nós vamos misturar o nosso chocolate aqui, o nosso chocolate com a manteiga. Então, você vai despejar aqui, dá uma mexidinha, né, para que o chocolate venha todo, não separe, né,
e fique aqui embaixo um pouco mais concentrado de chocolate. Vê se tá bem derretidinho, tá? Sempre. Então, ó. Você vai misturar. Dá uma misturadinha. Cuidado porque fica bem líquida, tá? Essa parte aqui, ó, é bem líquida. Misturou bem, ó. Aí aqui nós temos a farinha de trigo, o nosso cacau. Precisa de cacau, gente, vai cacau. E eu tenho sal e bicarbonato de sódio, ok? Nós vamos estar juntando agora os três aqui dentro e só envolvendo, só homogeneizando. Nós não vamos bater, vai ser só uma misturadinha mesmo. Eu vou pegar o cacau e vou colocar junto com o chocolate aqui, ó, só para ficar em um único recipiente. E vou acrescentando. Eu vou primeiro acrescentar esses dois e por último o bicarbonato de sódio com o sal, tá? E você vai colocando lentamente e misturando, tá? Tenta dividir em umas 3 vezes a nossa farinha, para não colocar tudo de uma vez e fazer muito grumo, muita pelota. Essa farinha de trigo aqui já tá peneirada, tá? Eu já peneirei, então eu não tô peneirando aqui agora, mas sempre peneirada. Pra você ter certeza que não foi nenhum gruminho, que tá bem perfeito. Aí você envolve. Eu gosto sempre desse movimento circular assim, ó, de baixo pra cima, homogeneizando, deixando bem líquido, bem perfeita a massa, ó. Se você vê que tem gruminhos, né, da farinha de trigo que caiu, você continua dando mais uma mexidinha, porque senão depois fica fica bolinhas de massa, de farinha de trigo na sua massa. E não é legal, é muito ruim você comer um bolo e morder pedacinhos de farinha de trigo. Ó, misturou bem. Olha que massa mais maravilhosa. Ela fica muito linda. Aí nós vamos colocar agora o nosso bicarbonato de sódio junto com o sal, tá? Por que o sal? Gente, o sal, em toda a nossa receita doce, a gente utiliza uma pitada de sal, porque ele potencializa o açúcar, o sabor, sabe? Ele eleva o sabor. Ele agrega muito valor na sua receita. Então, sempre coloque uma pitadinha de sal em todas as receitas que você for fazer doce, tudo. Uma pitadinha vai muito bem. Os antigos já faziam isso, né? A minha avó sempre fazia isso. Ela fazia doce. Eu lembro que ela fazia arroz doce, pudim, tudo ela colocava uma pitadinha de sal. E eu sempre falava pra ela, vó, vai ficar salgado. E ela falava, não, vai ficar saboroso. E é verdade. Fica saboroso, não fica salgado, tá bem? É uma pitada, né? 1 grama, 2 gramas, você não vai colocar um monte. Nós precisamos daí, tá prontinho, a massa é essa daqui e nós precisamos de um tabuleiro. Aqui eu tô utilizando um tabuleiro quadrado, mas pode ser um tabuleiro retangular. Por que que eu não gosto de fazer o brownie tradicional, tá, gente? Não o bolo de brownie, o brownie tradicionalzinho, em tabuleiros redondos ou oval. Porque a característica do brownie são os pedacinhos quadrados. E é muito mais fácil, né? Você desperdiça muito menos se você tem ele numa assadeira quadrada ou retangular. Então é só por isso, tá, gente? Mas você pode utilizar a assadeira que você quiser e depois você corta os quadradinhos. Dá na mesma, não tem problema nenhum também se você, né, fizer isso. Esse meu tabuleiro, ele é um pouco pequeno para essa quantidade de massa, tá? Essa quantidade de massa dá num tabuleiro de 23 centímetros e esse daqui, ele é menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um tanto da massa aqui e vou assar o restinho num pequenininho, num outro tabuleirinho pequenininho que eu tenho aqui. E a assadeira é só com papel manteiga, gente. Papel manteiga dos lados, mais nada. Você não precisa polvilhar com nada, é só o papel manteiga e depois que ficar assado, você vai tirar
Você vai tirar assim e já vai cortar os quadradinhos, ok? Um grande segredo do brownie é o forno. Para que ele possa cozinhar, né, assar perfeitamente, o forno ele precisa estar pré-aquecido uns 10 minutos mais ou menos, numa temperatura alta. Uns 190, 200 graus mais ou menos, você deixa ele bem quente. Aí quando você colocar o brownie para assar, você diminui para 180 e assa ele. A quantidade de tempo também é fundamental. Se você assar por mais de 25 minutos é o máximo. Se você assar por mais de 25 minutos, vai virar bolo. Aí ele vai perder toda a característica. Aquela umidade que ele tem que ficar dentro, você vai perder. Ele vai virar um bolo de chocolate, tá? Como que você vê? Você vai olhar para ele, quando der uns 20 minutos, você vai lá no forno, vai observar e vai ver se ele já formou aquela casquinha, tipo seca. Você abre o forno e você coloca o seu dedo e vê se já tá com casquinha. Se você perceber que ele já tá com uma casquinha, não afunda o dedo, não coloca palitinho, porque vai sair melado e precisa sair grudado e melado mesmo. Você vai tirar ele do forno e já vai colocar na sua grade, na sua estante, para poder esfriar, para interromper ali a cocção, ok? E deixar ele esfriar. Quando ele esfriar totalmente, você parte ele, que ele vai ter aquele aspecto sequinho em cima e umidozinho embaixo, que é o que a gente precisa, porque é maravilhoso, tá bem? Então agora, forno. O bolo já está assado, né? O nosso brownie já está assado. Então agora tá frio, geladinho, geladinho. Você vai tirar ele da sua assadeira. E a gente usa o papel manteiga por isso, ó. Mais fácil impossível, né? Facilita totalmente a nossa vida. Quando você tira o papel manteiga, ó, você vai perceber que em cima dele tá sequinho, ó. Ele tem uma casquinha. Só que a característica do brownie não é só a casquinha em cima, mas é o meio, né? A massa dele tá tipo solada, quando o bolo sola. Porque ele precisa ficar úmido. Essa umidade é a característica do brownie. E por que eu gosto dessa assadeira? Porque daí eu consigo cortar os pedacinhos quadrados, né? Certinho, fica bonitinho, ok? Eu vou mais ou menos. Não sou muito boa nos cortes retos, mas você vem assim, ó, de uma vez. E aqui você já parte de uma vez também. Eu já gosto de partir ele todinho, porque eu acho mais fácil, tá? Vou virar assim. Acho que mais ou menos aqui. Ó, você vai cortando ele, ele vai quebrando a casquinha. Essa é a característica do brownie. Aí ele ficou perfeito. Pronto, ó. Browniezinho cortado. Deixa eu tirar um. Vou tirar um daqui do meio pra gente ver como é que tá. Poderia ser da ponta também, mas eu vou tirar aqui do meio. Ui. Ó. Perfeitinho. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu tirar esse daqui também, pra ver se dá pra vocês observarem o que eu tô dizendo. Ó. O brownie é isso aqui. Ele não fica um bolo, né, uma massa super alta, mas a intenção é essa. Olha em volta dele, olha. Ele tá maciozinho, ele tá sequinho, a casquinha de cima, ó, ela quebradiça, só que ele tá soladinho, bem úmido embaixo. Isso aqui é a perfeição, gente. Brownie perfeito, rapidinho. E com sabor maravilhoso. Nossa, esse pedaço é meu. É só isso, gente. Fácil, simples. Prestem atenção nos detalhes e não pulem os processos, ok? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa receita, compartilhe. Marque as pessoas que você gosta, salve e manda pra mim quando você fizer, que vai ser um prazer ver os seus brownies. E isso daqui é um negócio. Você pode fazer brownies e servir em caixinhas, você pode servir individualzinho, você pode começar a ganhar dinheiro com apenas uma receita, só o brownie, você não precisa de mais nada, ok? Que Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. Fiquem bem.